E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Bondoso Pai Celestial, nosso Deus misericordioso, ó Senhor, como te somos gratos, Pai, por sua bondade, por sua benevolência, por seu grande amor para com cada um de nós, Pai. Te apresento em oração minha irmã Mara, Pai, ali, Senhor Jesus amado, Barcarena, e enquanto ela estava vindo para a ceia, ela foi notificada que o seu pai havia falecido, mas mesmo assim, ela veio, Senhor, ó Senhor, só Tu pode ser a força da minha irmã, só Tu pode confortar e consolar, Pai, todos de sua família, que é uma perda muito grande, um pai, uma mãe, um filho, mas o Senhor é aquele que conforta, que consola. Sei com a minha irmã ali em Barcarena, Pai. Sei com a família da minha irmã, Pai. Venha visitá-la, Senhor. E venha, meu Pai, abençoá-la poderosamente para que ela possa, Senhor, superar e ser uma bênção para os seus outros irmãos, para a sua mãe. Ajuda ela, Pai. E abençoa também a irmã Ilma, Pai, ali no Acará, que ela não tem passado muito bem, Senhor, mas o Senhor é a cura dela, Pai. Visita ela, cura a tua filha, Pai. Repreende este mal, esta enfermidade que está alojada, Senhor, no seu organismo, no seu corpo, Pai. Para a honra e para a glória do teu nome, Pai. Que a irmã Ilma fique curada e que este mal, Senhor, deixe, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Toma agora teu humilde servo em tuas mãos e usa ele, Senhor, para falar desta mensagem. Abençoa a palavra que vai ser ensinada. Vivifica ela, Senhor, e tire o homem de cena. Não deixe o homem, Pai, falar nada dele mesmo. Entra em cena, Pai, para que tudo que seja falado aqui seja o Senhor, Pai, através da tua palavra, abençoando teus eleitos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, e também te agradecemos, Senhor, hoje para todo sempre. Amém. Deus abençoe, meus amados irmãos. Glória a Deus. A leitura no livro de Apocalipse, tá? Capítulo 5, uma leitura bem familiarizada nossa. E o versículo 1 do livro de Apocalipse, capítulo 5, e o versículo 1, para nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor para nós: e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Que o Senhor abençoe sua palavra. Sentai-vos, meus irmãos. Eu quero falar nessa semana
nessa semana. Quero falar hoje, tá? Sobre o tema, o plano da redenção antes da fundação do mundo, meus irmãos. Amém? A gente vai pegar essa semana todinha sobre... É bom para vocês trazerem, quem quiser, quem puder trazer um visitante, tá? Convide. Vai ser um culto muito abençoado essa semana. Hoje nós vamos ter o plano da redenção. Sexta-feira já vai ter outra, seguindo essa. Domingo pela manhã na escola dominical também. E domingo à noite também, mais uma porção. Então, podem vir e pode trazer, tá, irmão João? Quiser convidar alguém, um parente, um amigo, pode convidar, pode trazer, que eu creio que vai ser uma benção nossos cultos, tá? Então, amados irmãos, quando vimos a palavra redenção, quase sempre pensamos imediatamente no Calvário. Pensamos em Jesus crucificado, pensamos no sangue derramado, pensamos na ressurreição. Tudo isso, diz Mombrana, está correto. Mas hoje eu quero levá-los um pouco mais longe. Quero voltar antes de Belém, antes de Abraão, antes de Adão, antes de Gênesis, antes da criação, porque foi exatamente aí que começou o plano de redenção. A cruz, meus irmãos, não foi um plano de emergência. O Calvário não foi Deus consertando um problema. A redenção nasceu no coração de Deus antes da fundação do mundo, certo? Deus sabia todas as coisas desde o princípio, certo? Mombrana chega a dizer que eu estava lendo uma mensagem, mas eu procurei essa mensagem, não consegui achar, que quando seus filhos Adão e Eva caíram, que a notícia chegou lá no céu, Deus já sabia, certo? Deus já sabia, Deus sabe todas as coisas, meus irmãos, desde o princípio, Ele é Deus, certo? Então, a redenção nasceu no coração de Deus, antes da fundação do mundo. E é exatamente isso que o profeta Mombrana começou mostrando, antes mesmo, no primeiro selo, antes mesmo de explicar quem é o cavaleiro do cavalo branco. Antes de abrir o primeiro selo, ele primeiro nos revela o livro da redenção, certo? Então nós lemos aqui no livro de Apocalipse 5, vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Esse não era um livro comum, era o livro da redenção. Era o título de propriedade, era o documento que continha toda a herança perdida por Adão, meus irmãos. Mombrana diz que esse livro não começou em Apocalipse, ele já existia antes da fundação do mundo, certo? Vamos ler aqui, primeiro selo, parágrafo 33 da mensagem, o primeiro selo, aonde Mombrana, nosso profeta, vem e diz: veja, o livro verdadeiramente foi planejado e escrito antes da fundação do mundo. Este livro, a Bíblia, foi realmente escrito antes da fundação do mundo. E Cristo, sendo o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. E os seus membros da sua noiva, seus nomes foram postos no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Você crê nisso? Amém. Glória a Deus. Que pensamento extraordinário, né, meu irmão? Antes de existir pecado, já existia um Salvador. Antes de existir um pecador, já existia um Redentor. Antes de existir um perdido, já existia
um livro com os nomes dos redimidos. Aleluia! Você crê nisso? Então, antes da fundação do mundo, havia somente Deus, tá? No livro de Salmo 90, capítulo 90, versículo de número 2, a Bíblia... Deixa eu ler, é bom te ler, né, meu irmão? Salmo 90. Salmo 90, versículo de número 2. Nós temos bastante tempo. Olha que a palavra de Deus diz para nós: antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus, tá? Então, antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Antes do tempo, somente existia, antes do tempo, somente Deus existia. Não havia anjos, não havia estrelas, não havia universo, não havia matéria, não havia homem, não havia pecado, somente Deus. E aqui encontramos algo maravilhoso, meus irmãos. Deus nunca foi surpreendido por nada. Nada pegou Deus de surpresa. Ele nunca precisou improvisar, nunca precisou mudar seus planos, porque Deus conhece o fim desde o princípio. No livro de Efésios, capítulo 1, verso 4, e também o verso 5, a palavra de Deus diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filho de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Observe, meus irmãos, nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Não fomos escolhidos ontem, não fomos escolhidos quando aceitamos o Evangelho. A eleição já existia no pensamento eterno de Deus. E isso não diminui a responsabilidade humana de responder ao chamado do Evangelho, mas mostra que Deus já conhecia os seus desde a eternidade. Glória a Deus, certo? Então, meu irmão, minha irmã, guarde isso no seu coração. Talvez você pense: minha vida saiu do controle, mas nunca saiu do controle de Deus. Talvez você não entenda o caminho, mas Deus já viu o final desde o começo. Amém? Glória a Deus, certo? Vamos ver, o livro da vida já existia. Agora em Apocalipse 13 e o verso de número 8, vou ler também, nós temos muito tempo. Apocalipse, capítulo de número 13 e o versículo de número 8, meus irmãos. Vamos ler. Glória a Deus. Que a palavra do Senhor diz para nós. 13, 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Certo? Então, o livro da vida do Cordeiro já existia, meus irmãos. Aonde? Tudo nos pensamentos de Deus. Certo? Veja agora, irmão Brandes, como isso pode ser? Jesus morreu há 2000 anos, mas diante de Deus,
O sacrifício já estava determinado antes da criação, certo? Então Deus não foi pego de surpresa e nem teve que improvisar nada. Tudo correu perfeitamente segundo a sua vontade. Diz o Mombrana que em Deus havia atributos que ainda não tinham sido expressados. Estava nele, mas não podia ser expressado, certo? Então, ele queria ser pai, ele queria ser um salvador, ele queria ser um curador, ele queria ser um redentor. Mas se não tivesse quem ele salvar, jamais ele poderia exercer esse atributo de salvador. Se não tivesse ninguém perdido, jamais ele exerceria o atributo de redentor. Vocês estão entendendo? Se nunca ninguém enfermasse, como ele ia expressar o atributo de curador? Então ele criou o primeiro homem, diz o Mombrana, e a Bíblia foi formado, primeiro homem, ele era espírito, semelhante a Deus, certo? Aí Deus criou o jardim no Éden e fez ali do pó da terra, né, o homem do pó da terra, e pegou aquele homem espírito e colocou dentro deste corpo, certo? E ele fez o homem de carne e osso. Glória a Deus, tá? Então esse homem, ele veio para ser a imagem, ele veio para cuidar do Éden, certo, meus irmãos? E a gente vai chegar lá, porque a gente vai ver que a este homem foi dado o controle, mas ele perdeu, tá? Mas creio que não vai ser nessa pregação, não vou nem entrar muito aí, senão já vou vender o peixe da outra pregação, né, meus irmãos? Glória a Deus. Então não vou falar muito aqui, senão vai entrar na outra pregação que não vai entrar ainda hoje, tá? Então Jesus morreu há 2000 anos, mas diante de Deus o sacrifício já estava determinado antes da criação. Foi por isso que Mombrana afirma no livro de 1 Ciro, parágrafo 17, Cristo, sendo Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. Que segurança isso nos dá! A cruz, meus irmãos, não foi acidente, ela fazia parte do propósito eterno de Deus, certo? Glória a Deus. Porque, vocês já prestaram atenção? Eu já criei, já fui criador, já foi vaqueiro, né? Lá em Óbidos, antes de eu vir para cá. Então lá nós criávamos gado, lá nós criávamos carneiros, lá nós criávamos porcos, né? E você já viu como é que um cordeiro morre, né? É muito triste, coloca ele de cabeça para baixo. E o nosso Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, ele teve que morrer também pendurado no madeiro, certo? Tudo isso estava no plano perfeito de Deus. Por isso que quando Jesus esteve aqui na terra, e ele foi tentado, e Satanás, se tu és o Filho de Deus, ele não sabia, ele não tinha certeza de que Jesus, ele era Deus, certo? Ele não tinha, por isso ele veio, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, para ver se Jesus obedeceria a ele, fazia aquele milagre. Mas Deus, ele não está para obedecer à criação, é a criação que tem que obedecer o Criador. Satanás é a criação de Deus. Satanás não existe de si mesmo, Deus existe de si mesmo, mas Satanás foi criado por Deus, certo? E ele não conhecia Deus, ele não sabia nada do plano de Deus, certo? Não sabia nada, nada. Tanto é que o Mombrana, ele diz, quando Jesus morreu, quando ele enterraram ele, o espírito voltou para Deus, a alma foi lá para baixo, né? Para as dimensões dos perdidos. E o Mombrana, ele vem narrando a história, dizendo que primeiro onde ele foi lá no paraíso, lá onde estavam os salvos,
primeiro que ele visitou, certo? Ele desceu, foi lá no paraíso. Chegou lá no paraíso, estava Abraão, estava toda aquela descendência abençoada, certo? E ele pegou, bora, vim só buscar vocês, certo? Vim buscar vocês, porque eu sou a ressurreição. Jó, ele olhou, Jó, né? Quando ele estava inspirado, ele viu ele disse, vê a estação, né, do inverno, as folhas caem, a vida desce para a raiz. A próxima estação, novamente a vida volta na árvore e as folhas começam a brotar. O que estava seco começa a ficar verde. O que não tinha vida agora tem flor, vai dar frutos, certo? Ele olhou ao redor da natureza, ele viu a ressurreição, certo? Na próprio ciclo da natureza ele via as estações, certo? Do inverno, do verão, da primavera, do outono. E aí ele inspirado, ele disse, eu sei que meu Redentor vive, e vê-lo-ei pelos meus próprios olhos, certo, meu irmão? Glória a Deus, ainda que este corpo, né, e os vermes destruíram, mas eu verei com meus próprios olhos. Ele viu a redenção, glória a Deus, ele viu a ressurreição, diz o irmão Brana, e naquele dia, lá no paraíso, glória a Deus, sem nenhum aviso prévio, apenas aguardando ali, eles escutaram, irmão Brana faz essa alusão, toque, 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 toque. Abraão, quem está chegando? Quem é que está chegando? Quem está pedindo entrada? Certo? Que eu estou escutando alguém está batendo na porta, certo? E quando o irmão Brana faz a alusão, quando Abraão abre a porta, Abraão já tinha conhecido ele, certo, meu irmão? Glória a Deus, ele visitou Abraão, certo? Glória a Deus. Jesus disse, Abraão viu meus dias e se alegrou, e vós dizeis que vosso pai é Abraão. Ah, não, vocês não são filhos de Abraão, não, vocês são um bando de incrédulos, o pai de vocês é o diabo, certo? E aí, quando o irmão Brana diz, quando ele viu quem chegou lá, a ressurreição, ele sabia que ele não ia ficar lá para sempre, e Jesus disse, bora Abraão, bora, chama Sara, chama José, chama todos, bora, vim só buscar vocês, glória a Deus, certo? Amém. E aí, o irmão Brana vem diz, né, e a Bíblia também diz, que ele foi no vale dos perdidos, das almas que estavam em prisão, certo? E chegou lá, pregou para elas, vocês não creram na mensagem de Noé? Certo? Olha aí, Noé falou de mim, vocês não creram, vocês pereceram no dilúvio, vocês vão ficar aqui até a segunda ressurreição, certo? Pregou para as almas encarceradas, não poderiam ser salvos. E o irmão Brana vem diz, ele caminhou mais um pouquinho e ele arrebentou. Ele diz que ele não bateu. O irmão Brana faz alusão assim mesmo, ele meteu-lhe o pé na porta do inferno. Quando ele chegou lá, havia uma grande festa no inferno, meus irmãos. Satanás estava cantando vitória, todos ali os seus subordinados ali estavam ali. Olha, nós matamos ele, certo? Nós crucificamos ele, nós matamos ele da pior morte que um ser humano poderia morrer, crucificado como um pecador, como um rebelde, como fora da lei, certo, meu irmão? Nós matamos ele está morto. Eita glória, né, meu irmão? E quando eles estavam fazendo aquela alegria, a porta foi arrombada, glória a Deus, certo, meu irmão? E Jesus não quis muita conversa com Lúcifer, não, ele pegou o molho de chave que estava do lado dele, pegou a chave da morte, certo? E o Brana vem disse, e saiu e deixou ele lá, certo? E ele veio, glória a Deus, porque na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, meu irmão, Satanás foi derrotado, amém? O último inimigo do homem, que o irmão Brana disse que foi derrotado, foi a morte.
todo mundo tinha medo da morte, certo? Mas houve um que veio na terra, o próprio Deus, que disse que ele não tinha medo da morte. Eu mesmo darei a minha vida, e eu mesmo a tornarei de volta, amém? Porque ele era Deus, certo? E naquela manhã de domingo, ele ressuscitou, certo? E todos os santos do Velho Testamento, que morreram crendo na palavra de Deus, foram vistos ali em Jerusalém. Novos, Sara nova, Abraão novo, José novo, certo, meu irmão? Jó novo, todos eles ali, glória a Deus, certo? Foram vistos ali em Jerusalém, glória a Deus, certo, meus irmãos? Então, vamos seguindo mais aqui um pouquinho, em Apocalipse 17 também, assim como também no livro de Apocalipse 13 tem uma testemunha, no Apocalipse também 17, glória a Deus, versículo de número 8, a palavra também diz assim para nós: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Amém? Então veja só, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo. Então a redenção, certo, meu irmão? A nossa redenção, ela é desde a fundação do mundo. Deus já sabia tudinho o que ia acontecer, e ele estava, tudo cumpriu, para que o nome do Senhor fosse glorificado, fosse exaltado, certo? E o irmão Branham diz que lá na cruz do Calvário, falaram aquilo para ele como chacoça, né? Irmão Jair que usa essa expressão lá, né? Chacota, né? Chacota. Colocaram ali aquelas 3 letras, né? Rei dos judeus. Isso, e ele realmente é. Não só rei dos judeus, mas rei de todos nós. Ele é rei dos reis, ele é senhor dos senhores. Se tu és o filho de Deus, desce dessa cruz, te salva, dizia os fariseus, saduceus, certo? O ladrão também falou, mas ele não poderia descer. Ele veio para isso. Na próxima pregação nós vamos entender mais sobre isso, amém? Ele veio para isso. A redenção requeria morte. O pagamento, o salário do pecado é morte. A humanidade pecou. E Deus, segundo as suas leis, ele mesmo teria que vir e morrer. Mas como Deus, ele não poderia morrer, então ele veio em Jesus, certo? Ele se fez carne para poder morrer por nós, para nos dar a vida eterna, para nos dar o direito de regozijar, ouvindo a sua palavra, vendo e ouvindo como o plano da redenção está na Bíblia. O plano da redenção está, ele é desde antes a fundação do mundo. Nós já estávamos eleitos nele, nós estávamos predestinados nele para ter vida eterna. E para vir nesta era e vencer esta era maligna, essa era de Laodiceia que é cega. Certo, meu irmão? Nós viemos aqui para vencer. Glória a Deus, porque há em nós uma eleição, há em nós uma predestinação. Não fomos nós que escolhemos ele, foi ele que nos escolheu, foi ele que nos elegeu e nos predestinou para estarmos aqui e sermos sua testemunha. Glória a Deus, e dizer para o mundo todo que ele hoje tem um novo nome, e esse novo nome é dado a conhecer só o eleito que pode proclamar este nome, que o novo nome de Deus o novo nome de Jesus é Branham. Ninguém mais sabe, o eleito sabe. O mundo rejeita, o mundo não quer saber de novo nome, o mundo quer saber de copa, de carnaval, de farra, de quadrilha, mas o eleito quer saber do arrebatamento, e a fé do arrebatamento está dentro dos selos revelados, certo, meu irmão? Glória a Deus. Então, o nosso profeta, ele vem, né? Ele diz: observe a ordem. Primeiro, livro, depois
os nomes, certo? Que os nossos nomes estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, certo? Depois a criação, depois queda, depois Calvário. Tudo estava diante de Deus. Uma verdade profunda, meus irmãos, aqui que Mombrana nos fez pensar. Antes de existir Gênesis capítulo 3, já existia Apocalipse 5, meus irmãos, tá? Glória a Deus. Antes de Adão perder a vida eterna, perder, né? Ali o Éden, perder tudo, o Cordeiro já sabia que iria resgatar. Antes da queda já existia um Redentor. Isso revela a sabedoria e isso revela a soberania de Deus. Amém? Glória a Deus, meus irmãos. Então, meus irmãos, guarde isso também na sua alma, no seu coração. Quando Deus começou a obra em sua vida, Ele já conhecia todas as suas fraquezas. E Ele nunca disse, não esperava que você fosse cair. Não, Ele já conhecia tudo. E mesmo assim decidiu chamar você. Louvado seja Deus. Amém? Eu creio nisso, meu irmão. Ele já sabia tudo sobre nós, das nossas quedas, dos nossos levantes, mas Ele sabia que nós nunca ia desistir dele, certo? Porque na verdade nós cantamos o hino, Deus, não desista de mim, dai-me forças para continuar até o fim. Eu vou lutar para estar de pés, eu vou Jesus de Nazaré. Na verdade, Ele nunca desistiu de nós. E os eleitos nunca também desistem. O cair do homem é levantar de Deus. O eleito cai, Mombrana diz, o eleito pode cair 1000 vezes Deus levantará. Satanás caiu uma vez e nunca se levantou. Judas caiu uma vez e nunca se levantou. Mas o eleito, glória a Deus, o predestinado, certo, meus irmãos, ele pode sim escorregar, e ele escorrega e Deus levanta, porque ele tem representação no céu. Amém? Glória seja dado o nome do nosso Senhor e Salvador. Fizeram uma pergunta para Mombrana, e Mombrana, oi Mombrana, Mombrana disse, diga, um homem cheio do Espírito Santo pode cair? Mombrana vem e disse, e não só pode cair com ele, ele deve cair, porque todas as armas do diabo, de Satanás, do inferno, está apontado para ele, certo? Mas ele não ficará jogado na lama, na sarjeta, certo, meu irmão? Porque Deus é a nossa força. Glória a Deus. Meus irmãos, você crê nisso? Eu creio. Agora a gente não, isso aqui que eu estou falando, não vai te achar que você tem um direito de fazer o que você quer. Não, nega, se é eleito, você não faz não. O eleito, ele tem temor de Deus. Você sabe que o escorregão é quando você não espera aquilo acontece. Não é algo que você maquina, projeta, né? Não. É você estar caminhando aqui, escorregou, né, meu irmão? Vamos lá, conclusão desta primeira parte, porque tem segunda, sexta-feira, terceira, domingo de manhã e quarta, domingo à noite, certo? Então, conclusão desta primeira parte. Hoje aprendemos duas grandes verdades. Primeiro, o plano da redenção nasceu antes da fundação do mundo. Segundo, o livro da vida e o Cordeiro já faziam parte nesse plano. Por isso, quando chegamos em Apocalipse 5, não estamos vendo Deus criando um plano novo. Estamos vendo Deus revelar no tempo aquilo que estava oculto em seu propósito eterno. E na próxima parte da nossa mensagem, entraremos em Gênesis para contemplar a criação, entender por que Deus formou o homem para a comunhão e como que a queda levou a perda da herança, preparando o cenário para o surgimento do parente redentor.
É aqui que o primeiro selo começa a ganhar ainda mais profundidade. E que o Senhor abençoe cada um de nós nessa noite. E creio que sexta-feira a gente vai prosseguir com essa mensagem que é tão gostosa, né, meu irmão? É tão maravilhosa a palavra de Deus, é tão gostosa, que Deus possa abençoar todos os nossos irmãos. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça infinita, por tudo, Pai, que o Senhor escondeu dos sábios entendidos, mas revelaste a nós pequeninos através do sétimo anjo e João reprofetizando outra vez, Pai. Obrigado, meu Jesus, porque hoje nós podemos contemplar, ver, compreender, entender este plano magnífico e perfeito que o Senhor traçou, Pai, e estava tudo e oculto, agora tudo foi revelado. Obrigado, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, e te agradecemos hoje para todo sempre. Amém.